Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação nesta segunda-feira, 18 de março de 2019, dia dos Gêmeos e também dia do fim dos Templários, né? Liderados por Jacques de Molay. Os maçons conhecem aí a história dos Templários e tal, então parabéns, né, para os Gêmeos, né? Todo mundo aí que, né, por Gêmeos, parabéns para eles aí, tá? Bom, hoje nós estamos aqui com o João Vilela, empresário, administrador, comerciante, advogado também. Temos aqui Danilo de Oliveira, advogado, especialista em previdência, professor universitário também. Estaremos aqui fazendo um programa falando sobre previdência, sobre o momento atual, né? Hoje sol na Baixada Santista, um abraço para a dona Norma, que todo dia ela passa do Rio de Janeiro, ela que abre a sua janela e vê o Cristo Redentor, né? Na cidade mais bonita do mundo, né? Não é a melhor para se morar, mas é a mais bonita, né? O Rio de Janeiro, que disputa ali com Paris, as cidades mais bonitas do mundo, né? Pena que o Rio está com a violência, a corrupção, mas nós vamos melhorar, se Deus quiser, nós vamos chegar num país mais equilibrado e com melhor distribuição de renda, melhor para todos, né? Esse dia há de chegar. Bom, nós temos aqui alunos que ficam com aulas suspensas após teto de creche cair em Santos, né? Nós vamos falar essa matéria, acho que não sei se tem foto, mas eu vou dar os temas e depois a gente vai falando. A Anchieta é totalmente interditada após nova queda de barreira, João Vilela. Motoristas enfrentam mais de uma hora na fila da balsa entre Santos e Guarujá. Vai ficar mais difícil de você aposentar com aquela questão de você aposentar com salário integral. Moradores têm 5 dias para deixar construções irregulares em Itanhaém, São Paulo. Bolsonaro viaja para os Estados Unidos e tem agenda em Washington essa semana. O governo da Nova Zelândia vai reformular a lei de armas após o atentado. Aquele atentado não foi fácil, não. Então, regras novas para a Nova Zelândia. Onde vai ter esse e outros assuntos? Você sabe que você está ao vivo no Ação em Ação, agora na sua TV Com, no canal 11 da NET, canal 8 Vivo Fibra, e também no www.tvcomsantos.com. Né? Pontualmente, às 1h15, às 13h15, com a primeira reprise às 23 horas e a segunda reprise às 1h da manhã. Se você quiser mandar perguntas que vão ser lidas no segundo bloco, para o Danilo de Oliveira, advogado, professor universitário, que vai falar muito sobre previdência hoje, ou o João Vilela, também advogado, comerciante, empresário, que também entende de previdência, está preocupado com essa situação, aí ó, 13-997-11-5545, modelo WhatsApp. Bom, Danilo, é um prazer ter você novamente no programa, né? É um convívio saudável, vamos falar sobre previdência hoje, atender as dúvidas dos nossos telespectadores, né? Dentro do período de 1 hora. Uma boa tarde, Filete, boa tarde a João Vilela, acima de tudo, grandes amigos, uma boa tarde aqui a toda a equipe do Ação e Reação, da TV Com. É sempre um prazer, uma alegria muito grande estar aqui e, é claro, desejar um abraço especial aos nossos telespectadores que nos prestigiam com a sua audiência. Mas hoje, eu queria mandar um abraço especial para uma apresentadora aqui da casa, para a Rosilma Roldan, que apresenta o programa Jovens Pensadores. Nós estreamos no último sábado que se passou, o programa vai ao ar hoje, a reprise às 17h30. Nós estreamos um quadro pensando em previdência.
dentro do programa Jovens Pensadores. A Rosilma Roldan nos abriu gentilmente esse espaço para que a gente tenha, além aqui do Ação e Reação, uma oportunidade de levar uma informação para que a população possa se empoderar, né? Empoderamento é o tema da moda, mas para que a gente possa dialogar, debater, saber se a reforma é boa, não é, se ela é necessária, se não é, a gente precisa de informação. Esse é o nosso objetivo. Então, um abraço especial aqui para a Rosilma Roldan. Programa maravilhoso, Jovens Pensadores, que incentiva o jovem, tá muito bacana a iniciativa da Rosilma, que ela é uma das defensoras aí do direito nas escolas, né, para as pessoas saberem os direitos e os deveres, né. Talvez a nossa juventude saiba muito dos direitos, né, e poucos dos deveres, né. Hoje eu estava ouvindo a psicóloga Adriana Moncorvo na rádio, né, o Danilo, talvez o João deve ter escutado também, e ela falava que hoje os jovens, o pai põe o jovem para estudar em São Paulo, paga a faculdade para tudo, ele fica de DP e passa a mão na cabeça, não sei o que, passa a mão na cabeça. Então, lógico, tem que passar a mão na cabeça, mas também tem que saber dos deveres, né? Esse negócio de muitos direitos, muita internet, muita coisa, o pai passando na cabeça, de repente ela comentou, o pai indo para balada com o filho, usando a mesma gíria, tal, até um certo ponto é bom, mas também tem que haver o respeito e a cumplicidade das coisas, né? Então, um abraço para a Rosilma, que também estou sentindo saudade dela. Vamos trazer a Rosilma aqui para falar sobre as questões da cidade também. E o João Vilela, que é o nosso convidado de hoje. Hoje o Dr. Cassiano está viajando e o Dr. Clemente está em reunião aí muito importante, né, para novas ampliações da Multimagem. Então hoje nós temos o João Vilela e o Danilo aqui. Na segunda-feira que vem, o Cassiano e o Clemente, que são habituês da segunda, assim como o João é habituê da sexta. Não é isso, João? Isso mesmo, prazer a todos, boa tarde Filete, boa tarde doutor Danilo. Danilo foi meu professor na faculdade de Direito, tenho muito orgulho de ter o Danilo aqui na bancada. Prazer, Danilo. Prazer é meu. O Vilela, Filete, que é o meu grande padrinho, na verdade, ele sempre é muito gentil, meu professor, mas foi ele quem nos oportunizou há muitos anos a primeira participação. Mas a gente não convida quem não tem qualidade, né, Danilo? Você sabe disso. A gente só eu sabe... vou acreditar, porque como ele já é ex-aluno há muito tempo, não ele não precisa de nota, então eu vou acreditar. Então, uma coisa importante que o João falou, é que eu queria deixar claro aqui, porque a gente, hoje, a rede social e tal, existe uma Rádio Ômega na minha clínica, que não é minha, eu cedi o espaço e tal, né? Então hoje vai ter um programa do Santos, às 19 horas, enfim. E me ligou uma pessoa, poxa, mas vocês sempre levam esse convidado? O programa não é meu, gente, calma. Cada um leva o convidado que quiser, né? Então, esse é outro programa. E às vezes as pessoas me mandam pautas aqui, que eu gostaria de falar sobre música, sobre artes e tal. Mas eu tento passar para os programas do meu filho, do Pedro Filete, outros programas aqui da casa, da própria Rosilma, quando é jovens, porque, por exemplo, eu adoraria trazer duas pessoas aqui, por exemplo, falando sobre música, sobre shows, atletas, tal, né, já que nós, mas enfim, às vezes o nosso programa discute políticas públicas, né? Então, se às vezes tiver algum embasamento com esse lado, beleza, mas às vezes eu não tenho como trazer aqui, porque eu falo com as nossas operadoras, falo com a nossa diretora de produção, ela fala, encaminha o programa da Rosilma, encaminha para o seu filho, que a pessoa é boa, mas não dá para ficar uma hora aqui, porque a pessoa não quer falar de política pública e tal. Então, mesmo a pessoa sendo maravilhosa, se não é um tema, nós podemos trazer agora uma psicóloga infantil, a Adriana Moncorvo, talvez, para falar dessa questão da educação do jovem, que é pauta agora, com esses atentados todos. Mas, às vezes, a gente vai trazer um músico aqui, não é tanto o nosso programa é mais voltado sobre políticas públicas, né? Então a gente tenta encaminhar para outros programas da casa, não é o que não quero trazer, ou tal, é que às vezes não combina com o horário e com o nosso público, que é esse público que quer discutir as coisas da cidade e da região. Danilo, Bolsonaro inclui visita à CIA hoje em Washington, né? O Bolsonaro, que muita gente está dizendo que é melhor, muita gente fala que é melhor ficar o vice aqui, que o vice é mais tranquilo, e o Bolsonaro que vai liberar os passaportes dos americanos sem a contrapartida, né? E também o Bolsonaro que fala muito na rede social, às vezes coisas muito importantes, mas às vezes age como um garotinho de 25, 30 anos, um adolescente, né? Sabendo que a rede dele é muito visitada, então às vezes ele fala umas coisas que tudo bem, você pode falar no botequim, no bar, com os amigos. Mesmo assim, às vezes com os amigos não é bom, né? Porque os caras depois aumentam o que você falou e complica. Mas, enfim, Bolsonaro nos Estados Unidos. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem padecido de um mal que acomete muitos de nós, que é perder o filtro nas redes sociais. Você usar as redes sociais para divulgar a informação, ainda que seja uma informação de governo,
eu não vejo nenhum problema, porque ela acaba atingindo, alcançando centenas, milhares, milhões de pessoas, e esse é o objetivo. Eu já tenho uma certa desconfiança, porque quando se fala de um governante, eu acredito que você tenha que usar oficialmente, né, dar preferência aos canais oficiais, como meio alternativo às redes sociais. O Jair Bolsonaro, ele perde o freio, né? Como dizem lá no Rio, é o bonde sem freio, né? É o presidente sem freio. Com relação a essa viagem aos Estados Unidos, eu sempre defendi que o presidente da República, desde a época do FHC, depois o Lula, que ele viajasse com a comitiva de empresários, sim, representando os interesses nacionais. Só que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele tem mostrado uma falta de habilidade. Por exemplo, quando ele senta para jantar, me parece que isso foi na noite de ontem, às vésperas de conversar aí com o Donald Trump, ele senta com o desafeto do Donald Trump, né? O que poderia gerar até uma situação constrangedora nesse encontro, né? Em resumo, não sei se o João concorda comigo, nesse cenário atual, quem tem se demonstrado estadista, e já tem muita gente falando isso, quem é hoje o nosso representante que tem se demonstrado comedido, equilibrado, temperado e não destemperado, né? Quem tem dado passos firmes, ainda que não largos, quem tem dado passos firmes? O general Mourão, que é o nosso vice. É o general Mourão que nesse cenário tem ganhado destaque por conta desses sucessivos erros, por mais que sejam pequenos ou não, erros do presidente Jair Bolsonaro. Essa viagem ao exterior tem se demonstrado também um grande erro. Principalmente, como você bem colocou, Filete, usando aqui suas palavras, quando você promove uma abertura, né, o ingresso no território nacional de americanos e de outras pessoas vindas de outros países sem o visto no passaporte, e a recíproca não é verdadeira. Quer dizer, que negociação é essa que você só dá e nada recebe? Até acho que primeiro mundo, mas tem muito cara de outros países também, né, incluindo, que vão lá, casam com uma americana, normal, você pode ir lá casar com uma mulher da vida americana, com todo respeito, e ganhar o seu green card, também pode acontecer, sim. Você pode ter casamento lá que o cara paga, ele vai lá, casa com uma americana, né, ou talvez... Em Las Vegas. Em Las Vegas, né, em Las Vegas, casa lá e pode com o tempo também conseguir. E nunca mais vai ver aquela mulher, um casamento às vezes feito por procuração, então é meio complicado também essa questão, assim, você abrir para todo mundo, tal. Veja bem, eu acho que nós temos que apresentar documentos para ir lá e eles também têm que apresentar documentos para vir aqui. Se isso for melhorar o turismo, talvez seja até uma vantagem para o Brasil, mas depende de que turismo que melhora também, né? Exatamente. Se for o turismo tal, mas se for o turismo sexual já não é tão bom também. Então, temos que avaliar aí que tipo de gente que vai vir, né? Lógico, eles estão no primeiro mundo, estão tem mais condições financeiras, tem mais, a educação lá está melhor que a nossa, enfim, mas também não podemos achar que vamos abrir aqui a fronteira, que tá tudo, que lá só tem bonzinho e aqui nem tanto, né, João? Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo que o presidente, ele manteve a cabeça dele de candidato e de parlamentar claro, ficou quase 30 anos como parlamentar. Dos que eram mais fortes nessa parte, eram mais descarados nessa parte, criaram muita polêmica. E claro que o presidente é diferente, mas eu acredito que agora ele vai mudar isso aí, viu, doutor Danilo? Porque até os filhos estavam dando muito palpite, muito pitaco em rede social, falando o que devia, o que não devia. Isso tudo tem que ficar para trás. Porque era o costume dele, ele achou que podia continuar fazendo isso na presidência da República. Essas são coisas muito diferentes. Parlamentar fala. É a função dele falar, espernear, aquele uso esperneante, aquela questão toda, de todos os temas, de todas as formas. E não, o presidente da República já tem outra função, de agregar. Ele tem que agregar a direita, a esquerda, todo mundo. O país é um só agora. Parlamentar não, parlamentar tem parte, ele é de um partido. O presidente não, o presidente governa para todos, não para um partido só. Esse é talvez um diferencial que eu acredito que ele aprendeu a lição. Agora com o carnaval, eu acho que a gente não vai ver mais aquelas coisas que realmente a gente nota que, por exemplo, para um parlamentar fosse talvez comum, mas o presidente da República já não é. E o Mourão não, o Mourão é general, quer dizer, ele tem aquela visão da disciplina de um general, de uma visão de um general. São poucos generais do Exército, a gente imagina que tem muito, não tem muito não, são poucos que chegam lá. Então eu acredito que essa aqui é a questão. Agora,
eu acho importante o Brasil sinalizar para os Estados Unidos que, olha, nós estamos com vocês. É o país mais rico do mundo, é a maior potência do mundo, nós precisamos dos americanos, precisamos de turistas. Nós temos pouquíssimos turistas aqui no Brasil e os outros países abrem também, a maioria dos países abrem. Você vai para o Caribe, por exemplo, o americano não precisa de visto. O brasileiro precisa, inclusive, em alguns países. Então o americano não precisa de visto para vários lugares. E isso é importante, porque nós temos um turismo que poderia ser fantástico. Nós somos um país com praias belíssimas, de norte a sul do Brasil, com clima tropical, com florestas fantásticas, com Pantanal, com 1000 coisas que poderia ser um país extremamente valorizado para o turismo, que é talvez a grande diferencial dos países em termos de riqueza hoje, seja pensar muito no turismo. Mesmo países ricos estão pensando muito no turismo, porque o dinheiro que o turista traz é algo imenso. A gente pensar que a gente não tem no país 10% dos turistas que é a cidade de Paris. Você imagina isso? São 70 milhões de visitantes em Paris, com todos os problemas que lá também tem. Uhum. Não vamos pensar que lá não tem problema. Lá tem. Eu desci no aeroporto de Orly e falei, vou pegar um trem e vou até a Gare do Nord, que é a estação, daqueles filmes todos que todo mundo já viu, desde o Mr. Bean até os filmes mais românticos e clássicos franceses, a estação, talvez uma das principais da França, terminal de trem, onde partem os trens todos. Falei, vou pegar um trem do aeroporto até lá. Nossa, experiência terrível. Por quê, João? Tudo horroroso, vagão pichado, pessoas mal encaradas, você não se sente confortável de várias as estações caem dos pedaços, uma coisa horrorosa realmente, de um ponto até o outro. Chegar na estação, que era para ser uma estação, né, que você vê nos filmes, que também toda em mau estado. Peguei um táxi, passamos em frente ali ao Moulin Rouge, também nada demais. Quer dizer, eles conseguem pegar e transformar. Mas o horário funcionou, né? Tu não esperou 3 horas pro trem, né? Mas não foi tão bom não, não foi nada agradável. Não foi um horário britânico não, foi francês. Foi horário francês. Foi horário francês. Ou na Alemanha que você vai lá, você vai contando em segundos lá, 10, 9, 8, 7, até chegou o trem. É assim. Na Europa, muitos lugares são assim, né? Na França não foi tão assim não. Nesse caso, pode ser que pegou uma... mas, claro, aquele centro turístico é muito bonito, tudo mais, mas eles sabem valorizar muito mais o negócio deles do que nós sabemos valorizar. Porque se você pensar que lá é um lugar frio você tem na Europa toda, você tem nos Estados Unidos, Canadá, quem tem dinheiro já tem frio, a China tem frio, o Japão tem frio, quer dizer, o turista do mundo inteiro, eles querem lugares diferentes, por isso que Bariloche só vai brasileiro, porque... O cara não vai deslocar da Europa para Bariloche, por exemplo. Porque eles têm lá isso aí. O que ele vai fazer lá? Nada. Então nós temos condições. Eu falo assim, eu acho importante abrir para o americano. Por mais que você possa ter problemas, o visto também não diz que você não vai ter problema com o cara. Essa questão de fazer o visto antes. Agora, temos que bater também pesado, que nós queremos mesmo que a gente entre com visto. É uma questão, quando o país é mais rico, ele recebe pessoas... turistas, mas também recebe pessoas imigrantes ilegais. Sim. Tivemos nadadores lá na Olimpíada. Muito comum você ver isso. Na Olimpíada, você não vê imigrante ilegal americano vindo para cá, por exemplo. Olha, preciso de um emprego, o Brasil tem emprego. Não tem. Lá paga melhor. Não paga. Então, o povo não quer fugir para cá. É a última alternativa o cara vir. Ele pode vir porque gostou do clima, gostou do povo, gostou de uma série de coisas. Quem quer fugir para cá é venezuelano, quem não tem outra opção. Quem não tem outra opção acaba vindo. Mas é pior que o nosso. Agora, o grande ponto é o seguinte, só para a gente... Essa questão. Olha, o turista vai onde tem segurança. Você não iria para a Síria hoje por mais barato e por melhor hotel que te desse a passagem. Para a Síria eu não vou. Pode até ser que não aconteça nada, pode ser até mais seguro que no Brasil. Só que você fala da imagem que você tem da Síria aqui, e é terrível realmente, você não vai. Você não vai para uma série de lugares, não é porque seja razoável, tem lugares na África que são bem razoáveis. E as pessoas não têm a menor vontade de ir. Então, a imagem que nós temos que ter, essa imagem do Rio de Janeiro, você falou uma das cidades mais bonitas do mundo, se não a mais bonita do mundo, Rio de Janeiro, mas não tão boa para estar lá, o medo de estar lá, talvez nem seja tanto quanto. As pessoas moram lá. Às vezes você vai para os lugares melhores. Joanesburgo, depois de 8 horas da noite, é inseguro na rua. Depende do lugar, até qualquer horário. Mas no Rio de Janeiro, se você sair sem nada, Ipanema, Leblon, na Barra ali, dava. Mas assim, é aquele negócio, se você pegar
e for errado cair numa favela, tal. Aqui também. Aqui também. Sim. Mas é que lá a favela é muito próxima, né, João? Você tá tomando banho... Aqui também. Aqui também. Calma, João. Você tá tomando banho lá na Toneleiro, você tá vendo aqui também. Aqui também. Sim, não é tão perto assim. Tem algumas que estão bem pertinho já e tem uma série de problemas. Sim, mas é que Santos tem uma vantagem que ela conseguiu colocar para debaixo do tapete as favelas e não aparece mais. São Vicente é um terror se você pensar nisso. Porque a entrada da cidade, São Vicente é difícil. E nossa entrada também, aliás, falando em entrada da cidade, eu vi uma placa agora aqui embaixo da Prefeitura de Santos, dizendo assim, a partir de 12/1, entrada da reforma, a entrada da cidade em obras. Evite. Como é que você coloca uma placa dessa? É uma coisa que eu colocar na tua clínica lá, Filete. Ó, entrada da clínica em obras. Evite vir aqui na clínica. Alternativa, tal. Tem que colocar a alternativa que você tem para entrar na cidade. Você vai falar pro cara não vir? É algo sensacional. É outro caso. O Santos, nós temos uma cidade que tem tudo para ser um turismo fantástico. A menos 60 quilômetros de São Paulo. A Baixada como um todo, né? Não, você tem uma população. Não, a Baixada como um todo, claro. Mas aí você não tem nem a junção da cidade. A região metropolitana é piada, né, Danilo? Região metropolitana é piada. A primeira região metropolitana fora a capital no Brasil e não fizeram nada. Mas bota nada nisso. Aliás, se fosse para não fazer nada bem feito, teriam um prêmio realmente. Porque eu vou te falar. E as cidades, você tem razão. As cidades, assim, são completamente... Eu sempre falo aqui, eu já falei pro Filete várias vezes. Eu vi uma vez uma placa de para-choque de caminhão dizendo o seguinte, você conhece a entrada... O bom prefeito, você conhece pela entrada da cidade. Então... Dá medo, porque, olha, eu vou te falar. Eu estava pensando agora, João, se a gente tem um parque temático na entrada da cidade, um campo de futebol, que o cara falou para você evitar, quem sabe que vai para lá, ou quem vai para a Zona Noroeste, ou quem vai no supermercado de lá, ou quem vai para São Paulo. Nós não temos lá um parque temático, um estádio de futebol. Não temos nenhuma placa. Bem-vindo a Santos, Filete. Então, mas para tu evitar... Nós não temos uma placa. Agora, se você tivesse... Uma placa, uma simples plaquinha. Uma plaquinha simplória ali, uma simples placa. Um estádio de futebol. Bem-vindo a Santos. Onde começa Santos? Agora as pessoas não sabem. Divisa com o Cubatão ali, né? Naquela ponte. Nós temos uma mínima plaquinha dizendo bem-vindo a Santos, cidade da caridade, da liberdade. Não temos. Ou seja, é assim, não venha a Santos. Nós vamos ter enchente na entrada da cidade, nós temos assalto também na entrada da cidade, nós temos uma confusão generalizada pelo trânsito. Não venha a Santos, é o que nós vamos colocar. Não colocar mal-vindo a Santos. Porque bem-vindo é difícil. E nós temos que mudar isso urgentemente, porque está numa situação bem complicada. Bom, o governo da Nova Zelândia vai reformular a lei de armas após o atentado, né? O ataque a mesquitas, 50 mortos e 50 feridos, né? Então lá o jovem de 16 a 18 anos podem ter arma, né? Muitas vezes ela só precisa de uma licença, mas não necessita de registro. E as semiautomáticas, tal, tem que ter aquele atestado de sanidade, um teste lá, mas em 1990, na região de Aramona, morreram 13 pessoas num atentado, 1990, aí passou 2000, 2010, quase em 2020, né? Quase 30 anos após, né? 29 anos após esse outro atentado muito maior do que o maior atentado que foi em 1990, até então, com 13 vítimas. Esse tivemos 50 mortes e 50 feridos, e alguns desses feridos correndo risco de vida, que pode ainda engrossar mais essa lista de mortos, né? Então, bem complicado a Nova Zelândia. Não é só aqui que tem problema, não. O mundo também tem problema. É verdade, Filete. Acho que a questão da violência é um problema mundial. E se você me permitir, eu vou fazer algo que eu não costumo, que é dar uma leve desviada na pauta, mas acho que é um momento oportuno, até pela nossa grande audiência. Hoje, os pais, falando aqui dos pais, hoje os pais têm uma grande preocupação. O João Vilela é papai, eu também, você já tem seu filho já adolescente, o João e eu com crianças, meninas menores. Hoje nós temos uma grande preocupação com esse tal de Momo, com esse boneco que tem aparecido no YouTube Kids, que tem aparecido nos vídeos de slimes, nos vídeos infantis, que é esse boneco, ou essa boneca, enfim, esse monstro, que estaria aí em vídeos curtos, João, vídeos de 10 a 15 segundos, estimulando as crianças
a baterem, a maltratarem o irmão mais novo, a cortarem a própria garganta, enfim, coisas muito pesadas, totalmente inapropriadas para crianças de qualquer que seja a idade. Fica aqui o nosso alerta para que os pais, nesse momento, na dúvida, não aqui querendo propagar o alarde, mas que na dúvida os pais fiquem em alerta e evitem deixar seus filhos sozinhos, sem nenhum tipo de supervisão, assistindo inclusive esses canais infantis, tenho que dizer o nome, como o YouTube Kids. Esse é um problema generalizado, também mundial, Filete. Está acontecendo na Alemanha, na Colômbia, na Espanha e já há indícios aqui no Brasil. Então ficou o recado aqui para os pais, acho que é importante esse espaço também aqui no programa, que a gente fale, pais, fiquem atentos, não adianta bloquear, são vídeos curtinhos que são colocados no meio desses desenhos infantis e às vezes o pai acaba deixando a criança ali sozinha, às vezes até coloca o videozinho que é para poder, sei lá, esquentar uma comida, passar uma roupa, tomar um banho. A gente sabe que filho pequeno, ainda mais para famílias como hoje, com um número menor de pessoas, é complicado. Não é? Requer muita atenção, mesmo na escola, nas escolas que costumam passar esses programas na hora de um intervalo, na hora de um descanso, de um momento mais relax. Está até aí o pessoal da produção, parabéns, colocando a imagem. Disso, viu, é preocupante, ensina as crianças assim. Entra nos desenhos, Toninho? Entra, então a criança está lá assistindo Peppa Pig, olha lá, eu sou a Peppa, meu irmão George, Papai Pig, Mamãe Pig, aí entra essa criatura aí no meio do... E fala o que é a criatura? Olha, ela fala que, por exemplo, olha, se você não pegar a faca que fica lá na gaveta da cozinha e não cortar seu bracinho, eu vou matar papai e mamãe. Uma coisa muito séria, Filete. A gente fica pensando isso aqui... é um vírus ou ele entra como vírus? Como é que isso aí... Na verdade, é um viral do mal. Alguém editou esses vídeos, né? Alguém que eu não vou chamar de ser humano, não é. Porque tem que ter uma mente muito doentia. Nem animal. Veja, até a imagem é uma imagem muito ruim. Passa uma má impressão muito grande. Deve ser a aparência da pessoa que fez. Exatamente, vejam, é um horror. E aí, veja, a criança, quando ela compreende o que ela está assistindo, ela fica com medo de perder o papai, perder a mamãe e acaba se machucando, né, tirando a própria vida, ou do irmãozinho. Agora, eu fico pensando, o prejuízo, ele pode ser tão grande ou até pior para aquelas crianças que estão vendo aquelas imagens e não têm discernimento, porque aquilo fica no subconsciente. Eu não sou psicólogo, até o Filete, no começo do programa, acho que é muito bem-vindo mesmo, um profissional, né, que tem esse conhecimento na área da educação infantil. Olha lá, tá vendo? Ó, durante jogos de ação, mas principalmente para as crianças menores. Quer dizer, pô, tu não tem que tomar cuidado até com um vídeo que você mostra. Se você ficar um vídeo lá de desenho, tá fazendo outras coisas, tá deixando lá. Sim. E entra um viral desse para atrapalhar a vida, né? Sim, não, e causar um mal irreparável, não é? Então hoje, a questão da violência e a maldade humana, porque isso está relacionado à maldade humana. Percebam, João e Filete? Isso está relacionado à maldade humana. Maldade, infelizmente, nós temos, como diz aquele ditado, né, da filosofia, nós temos o lobo bom e o lobo mau. E às vezes soltam o lobo mau da coleira, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, parabéns aqui à produção, que a gente não combinou de fato, que rapidamente colocou as imagens para a gente poder levar essa informação que hoje acaba nos assustando, até, né, Filete, mais do que esse problema na Nova Zelândia. Tivemos aqui essa tragédia em Suzano e agora já temos um outro problema, né, porque nós precisamos proteger nossas crianças. Eu já tive a oportunidade de lecionar o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente procura sempre ver o lado prático da legislação, e ali eu pude entender, Filete, o quanto que a criança e o adolescente são vulneráveis, João Vilela. A gente tem que ter muita atenção com as crianças, a vigilância tem que ser constante, a guarda. Então, fica aqui o recado para que os nossos telespectadores fiquem atentos e cuidem com muito carinho das crianças e que as autoridades façam alguma coisa, Filete. Eu também não entendo como que não encontram, eu não entendo, Filete, como que não encontram por meio do IP do computador, sabe? Tem que encontrar o responsável por isso. Já vai puxar um fiozinho lá, vai puxar um fio e vai pôr uma TV no banheiro também. Enquanto ele estiver tomando banho, ele está vendo que a filha está assistindo lá. Realmente a gente começa... Antigamente o perigo era fora de casa, agora talvez o maior perigo esteja dentro de casa, né? A gente começa a ver como que a coisa se deturpou de uma forma que assusta qualquer um, né? Você imagina, você coloca lá um videozinho para a criança cada vez mais está usando a internet para uma série de coisas, e você chega num ponto desse de pessoas extremamente más. Aliás, eu não consigo entender, sinceramente, que tem maluco no mundo, a gente sempre teve, mas como junta maluco, como eles se atraem. É a coisa mais incrível como eles se atraem um ao outro, né? Você vê desse caso de Suzano,
Você chega lá, você tem dois conseguem se juntar para fazer aquilo, aí tem mais, parece que tem um terceiro também, pelo que parece. Eu tenho visto muito também, João, até amigos. Imagina, nenhum deles parou para pensar e falou assim, gente, peraí, vamos com calma. A gente está brincando aqui, está falando umas bobagens, mas vamos lá, ninguém vai comprar arma, ninguém vai ficar fazendo essas loucuras. Então, na Nova Zelândia é a mesma coisa, ali foi uma questão de intolerância religiosa. E esse é um outro ponto, talvez, que a gente tem que pensar no Brasil, parar e pensar, de ter um pouco mais de discernimento, entender que nós temos que ter tolerância. Nós temos que ter todo mundo junto, sabe? Essa questão de intolerância religiosa, sexual, problemas de ideologia. No trânsito. No trânsito, mas eu digo assim, as pessoas brigando hoje, Danilo. Eu me assustei outro dia num caso, uma família conhecida minha, duas amigas que se conhecem há mais de 60 anos, sempre foram grandes amigas, brigaram com a eleição que teve agora e não se falam mais. Por causa de política. Por causa de política. Veja, sempre foram, não teve nenhum motivo entre elas, não teve nenhum motivo, nada. Só ideologia. Foi só dessa questão ideológica. Então, a gente começa a imaginar o que pode chegar a esse ponto. A imagem da mesquita, né? Essa questão da Nova Zelândia. É que a Nova Zelândia é um país tão tranquilo, que isso chama uma atenção absurda. Se você pensar quantas pessoas morreram esse ano no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, por bala, é muito mais que isso. E, João, você viu a Gaviões da Fiel no Carnaval, né? Colocou Jesus Cristo lá, tomando chicotada do diabo, papá. Mas os católicos são mais tranquilos, né? Mas a pessoa, se um maluco desse inventa de fazer isso com Maomé... Se fosse um país confessional, estourava uma guerra ali mesmo. Se fosse um país confessional... Se fosse um maluco desse, porque aquele jornal lá da França... Charlie Hebdo, não é? Charlie Hebdo, mataram todo mundo lá. Já pensou se tu faz uma dessa daí, um maluco desse... inverte a Mas é um maluco também que teve a ideia de fazer essas coisas de violência. Isso. Nunca dão certo. Minha avó já falava, olha, brincadeira de violência, entre aspas, brincadeira, nunca dá certo. E é verdade, sabe? A gente chega num ponto que você começa a colocar isso no carnaval, começa a colocar isso... O diabo dando pancadinha, quer dizer, poxa, tem gente católico lá, tem pessoas de idade, transmitindo por TV. Importa que tem ou não tem, é de extremo mau gosto, de qualquer forma. Mau gosto. Bom, carnaval eu sou suspeito, eu acho de extremo mau gosto 99,99% das coisas. Eu acho o Corinthians um grande time, não é porque é o Corinthians não. Se fosse a do Santos eu também falaria, mas pra que isso, né? Agora, daqui o maluco vai fazer sobre isso, sobre Maomé, aí o que acontece? Vai acontecer o que aconteceu na França. Então, antes que algum maluco tenha essa ideia, né? Respeito pelas profissões, respeito pelas artes também. Eu falei que eu não gosto do carnaval, estou sendo até um pouco desrespeitoso nesse ponto, mas é uma questão de gosto. Mas você também só falou que não gosta, né? Eu não gosto, eu levo minha filha para no clube, eu faço. A festa é bonita, João, as pessoas que eles torcem, mas a questão é essa, eu não gosto de futebol, por exemplo, mas não critico quem gosta de futebol, é óbvio. É uma questão de gosto. Mas o que eu falo assim, nós temos que ter o discernimento mínimo, sabe, para não afrontar a religião das pessoas. Outro dia eu vi uma coisa horrorosa, falaram, olha, fulano, estava no Globo, foi um grande jornal de circulação, estava dizendo o seguinte, número 2 do Ministério da Educação é evangélico. Alguém coloca o católico fulano de tal? Isso é uma discriminação, sabe? Sim. Não pode ter essa discriminação com as religiões. Porque de uma certa forma ela estimula, né? Pois é, discriminação. O cara é muçulmano, deixa ele ser muçulmano. O cara é católico, deixa ele ser católico. Cada um tem sua religião e respeite a religião. Cada um tem sua sexualidade. Se o cara é homossexual, se não é, respeite a sexualidade da pessoa. É o mínimo que a gente tem que fazer. Já é ruim quando pega o meliante, tá lá com a camisa do Corinthians, do Santos, postar o cara lá com a camisa do Corinthians. Todo mundo fica tirando sarro. Pô, não dá para tirar aquela camisa? Tira a camisa, deixa o cara sem camisa. É um respeito à nação corintiana, à nação santista. Tem mais gente boa, né? Aí tu vê lá, o cara foi preso com a camisa do Santos. Porra, uma coisa na brincadeira, essa camisa, uma coisa, né? O pessoal brincar. Sim. Uma brincadeira até um certo limite, mas o pessoal que alguns levam a sério. E aí o futebol vira uma loucura. Outro dia me perguntaram o seguinte, eu não entendo nada de futebol, me perguntaram, não sei porque vão perguntar para mim, porque eu não entendo nada, por que as torcidas são separadas? Né? Porque realmente é estranho você pensar... Hoje no São Paulo, nos clássicos, não tem torcida única. Não pode. É uma coisa estranha. Mas vamos falar a verdade, o estádio de futebol é um dos ambientes mais hostis que eu conheço. Desculpa, não deveria. Tô falando alguma mentira? Mas por que não deveria, Danilo?
Nós temos aqui, cada um tem o seu time do coração, o Filete é santista, eu sou corintiano, as pessoas sabem. Respeito. O João não tem, com todo respeito. Agora, independente, eu não estou falando que é no estádio A ou B. Estádio de futebol é sim local tanto é lugar hostil, que se coloca no lugar do juiz, se coloca no lugar da jornalista mulher que cobre esporte. Estou falando alguma besteira, Filete? Até as eleições nos clubes, você participou de eleição comigo aqui eu fui mesário dessa impeachment ou não do presidente Pérez e tal, e sem declinar, você foi pela parte jurídica lá, você viu que, o presidente foi de colete à prova de bala, né? Muita confusão, né? Então, assim, não é mais de esporte, né? A arena já não é de esporte. Aliás, João, você me permite aqui, eu acho que o que você falou, com muita propriedade, a gente resume no seguinte: falta nós reconhecermos que o nosso país, a nossa sociedade brasileira, ela é violenta. Por isso que eu tenho a posição, ressalvadas algumas exceções, que nós não estamos preparados para portar armas. Sabe por quê? Sábado de manhã, Filete e eu atravessávamos a rua para tomar café. Saindo da rádio, nós saímos, não era da balada, era da rádio. Saímos da rádio, de um programa que nós participamos, será que alguém pensa aos sábados. Será que quando vê a gente saindo 7, 8, 9 horas da rádio, pensa que nós estamos vindo da balada? Pode ser, né? Vamos tomar café para curar a ressaca. Aquela chuvinha, a rua deserta, né? Mas era um pouquinho mais tarde, era por volta de 9h15, 9h20. Mas enfim, o que eu quero registrar aqui rapidamente? Nós estávamos chegando ali na rua Tocantins, esquina com a Goiás, atravessava pela faixa de pedestres um casal. Não sei se era um casal de amigos ou um casal de namorados, mas enfim. E um carro fazia a conversão, Vilela, da Goiás para Tocantins. O carro vinha devagar, numa velocidade compatível. O motorista, por algum motivo, esqueceu ou não quis acionar a seta. Mas não colocou em risco, graças a Deus, a vida do casal que atravessava. Estava bem devagar. O casal ficou naquela indecisão, né? Vou, não vou, acelero, espero. No fim, eles atravessaram, o carro passou depois. Só que o rapaz, ele reagiu de uma forma tão violenta, mas tão violenta, que eu chamei o Filete e falei: Filete, presta atenção, porque se esse rapaz puxar uma arma, a gente se joga no chão, ou então se ele sair correndo atrás do carro, a gente segura ele. Mas veja, foi uma atitude totalmente desproporcional. Ele já está meio brigado com a mulher, porque quando o cara põe a mulher na frente e vai atrás, assim, a mulher 2 metros na frente dele, vai atrás e vai falando com a mulher, parece que... Não, e até ela falava pra ele, né? Olha, por favor, calma. Você não está em qualquer lugar, você está no meio da civilização. Até ela acabou sendo, talvez, discriminatória. Fala: olha, você não está na favela. Mas o que ela quis dizer, penso eu, é que ele tinha que se portar de uma forma melhor, mais condizente, mais comedida. A reação dele era totalmente desproporcional. E eu perguntei pro Filete o seguinte: Filete, se ele tem uma arma, ele sacava ou não sacava? E a resposta foi: sacaria a arma e dispararia, João Vilela. De repente, se a mulher dele, ou namorada, ou namorada, falasse muito, porque ele já estava uma posição meio estressada, porque ele não estava assim, harmonicamente, 9 horas da manhã. Do lado, 9 horas da manhã. Começando o dia. A mulher estava na frente dele, ele já estava falando com a mulher estava falando com ele, e ele com a mulher, mas a mulher já estava 1 metro na frente dele. Então já via que ali já tinha alguma crisezinha do casal, né? Aí juntou tudo isso, né? Eu além de não gostar de carnaval, de futebol, também não gosto de arma, tá? Então eu sou contra ter arma, eu acho que a arma é uma coisa... Mas eu entendo mesmo, que a pessoa, o porte de arma, a pessoa andar na rua armado, eu acho uma desfaçatez total. A gente pode chegar, espero que a gente chegue um dia no nível de alguns países que nem a polícia usa arma. Tem lá as armas, uma crise, uma emergência, mas não se usa arma de forma alguma. Então, ou se usa só numa emergência total, que acho que é o ponto certo. Agora, eu entendo também a pessoa que está num lugar ermo, tem uma fazenda lá no Mato Grosso, um sítio no Mato Grosso, ou mesmo na sua casa, que você queira proteger a sua família, você precisa de uma arma em certas horas, você ouvir um barulho, você precisa de... Eu não vejo a posse de arma que você tem em casa, por exemplo... Que é diferente do porte, eu não vejo com restrições. Claro que você tem que ver a vida pregressa da pessoa, tem que ter curso de tiro, tem que ter uma série de... Inclusive assinar talvez documentos que você diga, olha, deixar na mão da criança, aumentar a pena disso aí, ele saber bem claramente que se ele deixar ao alcance de uma criança, de um adolescente e tudo mais, ele tem que deixar a arma, a bala, tem que estar tudo de uma forma adequada para não ocorrer acidentes e incidentes também que podem acontecer. Agora, na rua, eu acho que nem o Bolsonaro é a favor. Nem o governo Bolsonaro é a favor. Eu acredito que o Bolsonaro não seja a favor mesmo. Porque na rua é algo que a pessoa começa a ter uma certa... Aliás, o grande problema do Brasil é a quantidade de armas que nós temos.
ilegais, a grande Então maioria. tem que fazer uma legislação mais dura, João. Para quem for ter com arma. Com arma. Então, assim, ó. Principalmente metralhadora. E tem, O Danilo de Filete. Oliveira sai daqui da rádio. O cara assaltou ele com uma arma, ele levou R$100 dele. Levou. É 10 anos de cana. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu vai ser julgado, mas já toma 10 anos porque está com uma arma raspada e tal. Aí é legal, porque aí nós vamos começar a diminuir essas armas. Agora, entendeu? Os meliantes estão com as armas, a população está desarmada. Esse que é o problema. A população fica então o cara sabe como é que tá na tua casa lá? Mas o problema é que a população, menino, por exemplo, ela não vai aconteceu. usar arma só contra o humilhante, esse é que é o problema. Não vai. Na minha eu sei opinião, disso, a população, Filete, ela não tem, Mas no você vai ter geral, que fazer- que a gente tem que generalizar, né? A gente está conjecturando. O cara vai ter que fazer curso, Mas vai ter que fazer um monte de coisa. isso não significa nada. Agora, eu sou a favor, veja, uma coisa é o porte, como o João colocou, outra coisa é a posse. Eu me referi ao porte. Agora, em contrapartida, essa questão do sniper, eu acho ela no mínimo sedutora. Pô, Danilo, mas espera aí, você tá sendo contraditório. Não, porque você, a autoridade competente ou atirador, visualizar alguém com armamento que só tem uso permitido no exército. Ele não é um entregador de flores, né? Ele pode ser um guarda-chuva. Nós estamos aqui com a Pode ser a repórter do Globo News, mas pode ser um guarda-chuva. Mas eu também, com todo respeito, né, Filete? Nós estamos aqui. Com todo respeito aqui, mas também os jornalistas da Globo News, totalmente também tendenciosos, é como a questão da Previdência, né? Não tem um que seja contra a reforma. Até a cultura, outro dia, debate sobre a Previdência. Eu nunca vi debate que todo mundo é a favor. Que debate é esse que todo mundo é a favor do negócio? Só para terminar em relação à arma, Danilo. Desculpa, João. Nós estamos aqui na Brandão de Campos com a Joaquim Távora, né? É muito comum essas armas mais poderosas poderem atingir alguém daqui na praia. Sim. Imagina a distância que isso dá. O pessoal perfura. Não dá ideia porque eles têm as ideias. Ele tem as ideias. E perfuram paredes. O pessoal utiliza armas que perfuram trilhos de trem. Você viu o trilho de trem, qual é a espessura que é aquilo? Elas perfuram aquilo com uma facilidade como se fosse manteiga aquilo. É uma coisa assim que a gente tem que tomar cuidado. Essas armas que estão no Brasil hoje, ilegalmente. Esse menino de Suzano, essa arma vocês acham que era legal? Não, é claro que é ilegal. Ele conseguiu de alguma forma, com algum bandido, de alguma forma. É bandido, quem entregou essa arma pra ele é bandido tanto quanto ele. E aí tem que ser verificado quem conseguiu, como que ele conseguiu essa arma. Porque esse é o grande problema. Agora, na Nova Zelândia, a arma era legalizada. É um país tão tranquilo, e agora, todo mundo achando que agora tem que mudar. Vai mudar a regra, mas eles vão deixar os produtores olha a loucura. Os rurais vão ficar. Claro. Porque o rural, o cara tá num sítio, numa fazenda, até chamar na Nova Zelândia, com mais de 16 anos, veja bem, qualquer um com mais de 16 anos pode comprar, sem precisar registrar a arma, qualquer tipo de arma. Tanto é que ele comprou uma arma violentíssima. Então, quer dizer, tem os limites que a gente tem que dar na sociedade. Eu adoraria que todo mundo pudesse ser livre ao extremo. Mas a gente sabe que o ser humano não pode ser livre ao extremo. Ninguém pode falar, então vamos liberar as drogas, vamos liberar as armas, cada um vai voltar a um estado bem pior que o primitivo, né? Que o primitivo não tinha essas coisas, pelo menos. E hoje tem a mistura das drogas com os remédios para o sistema nervoso. Com as armas já juntou tudo, com o álcool, vira uma beleza. Muita gente toma alguns remédios, né? Hoje em dia, ansiedade, ansiolíticos, e remédio e mistura com groselha, né? Isso aí com os anos pode perguntar para os médicos, as pessoas vão, tipo que ela fala assim, o cara fuma muito maconha, queima os neurônios. Isso aí também dá um problema seríssimo. Muita gente que usa produtos dessa área de sistema nervoso central, às vezes tem que usar mesmo, tal, é uma fase que a vida está passando, e mistura com álcool. Então isso com o tempo, ele causa lesões irreversíveis na pessoa. E às vezes esse tempo pode ser 10 minutos, viu, Filete? Não, sim, mas tem muitas pessoas que fazem esse consumo e depois as pessoas são inteligentíssimas, tal, e às vezes viajam muito, tal, por quê? Porque essa química de álcool com remédio para o sistema nervoso central, principalmente se não der um efeito agudo, como o João falou, mas o efeito crônico ele vem, pode esperar que vem. Bom, tá aí o telefone, não falamos de Previdência, vamos falar no segundo bloco, que é tanto assunto, né? Tem da Anchieta que tá parada, enfim. Mas 99711-5545 é muito rápido, já voltamos.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação e Reação, hoje, segunda-feira, 18 de março de 2019, com João Vilela, empresário, advogado, e com Danilo de Oliveira, advogado e professor universitário. Muitas participações. Olha, Tassiano, primeira vez. Infelizmente, Filete, o preconceito, o racismo e a intolerância sempre existiram. Agora as pessoas estão mostrando e fazendo barbaridades. É a opinião do Tassiano, né? A minha amiga Alcideia. Boa tarde, vou comentar sobre esta imagem que o Danilo relatou. Também está acontecendo nos celulares, Filete. Eu ainda não tinha entendido nada sobre isso. Vocês me explicaram muito bem isso. Tem filhos jovens. A maldade é demais. Está sem limite, João Vilela. Tá, infelizmente. Infelizmente, sem limite nenhum. O ser humano não tem limite, nunca teve limite, mas agora parece que com a informação ele ficou mais perigoso ainda, pelo que parece, né? Tem 4 jornalistas assistindo o programa aqui. O Aldo Neto, certo? O Glauco Braga, a Claudinha Duarte do Jornal Tribuna, né? Diretor do AT, e também o Rick Santos. Um abraço para todos eles. O Carlos Eduardo Martiniano, cadê o Cassione? Mas os apresentadores, os comentaristas são bons, Filete. Cassione está viajando, deve voltar dentro em breve. A Dalgisa, psicóloga, pauta importante, Filete. Falar de jovens, a educação. Uriel Vilas Boas. Danilo, quando que o Bolsonaro vai apresentar propostas na área de saúde, social, turismo, educação, habitação e etc?
Agora o Uriel Vilas Boas já está cobrando do capitão. Um abraço, Uriel. Aliás, um abraço a todos os jornalistas aqui na figura do Rick Santos. Um abraço a todos os nossos telespectadores, o Tassiano, a Ivonete. Mas acho que o João já respondeu, Uriel. O Bolsonaro precisa ocupar a posição de presidente, realmente, e deixar de ser parlamentar, deixar de ser oposição, não é? Ele que teve aí, estou sendo irônico, hein? Ele que teve um grande número de projetos de lei aprovados durante os mandatos anteriores, enfim. Está na hora de ser estadista de verdade e não ficar aí brincando de mexer em rede social. É incrível, tudo que pensa vocês estão falando, principalmente o João Vilela, parabéns, o João Vilela é equilibrado nas suas colocações. A Eliane de Santos. Obrigado. O Jorge, vocês não vão falar da Anchieta que está parada? Já falamos, não sei se tem foto aí, a Anchieta que teve um desmoronamento, né? Aliás, falta de manutenção também, isso aí também não deixa de ser falta de manutenção, que a gente sabe que essa época chove muito. Tu tá azedo hoje, hein, João? Não é que tô azedo, acho que é o calor, hein, Filete? Filete, olha... Apesar que o estúdio é refrigerado, mas o Filete... Guto Brito, não, mas não é isso. Bolsonaro. Você paga o maior pedágio no mundo, eu não conheço o pedágio mais caro no mundo. Para você descer numa pista que é de 1949, que é o que a gente tem, né? Tente o Santista descer domingo a serra pela Imigrantes, não vai descer pela Imigrantes, vai pagar o preço de Imigrantes e vai descer pela Anchieta. Eu acho até uma afronta. Não devia nem pagar esse pedágio tão caro, né? Não devia pagar é nada, porque para onde desce, nós já pagamos essa estrada há muito tempo. A Anchieta devia pagar pra gente, né? Devia pagar pra gente descer nesse pedágio, que realmente não tem a menor condição. Vocês estão descendo no lugar de mais risco, estamos pagando 5 horas. Agora, eu acho o seguinte, a empresa, a concessionária, se tem fluxo, ela tem que construir novas pistas. Ou então ela larga a concessão. Mas não, essa concessão também é outra coisa que um dia, se puder descortinar e ver o que acontece por trás, deve ter muita coisa estranha. Porque eles vão ampliando a concessão, vão fazer a entrada da cidade, amplia. A ponte ligando nada a lugar nenhum, vão ampliar de novo. Ali é rápido, hein? Olha lá. Então você vê, essa é uma coisa que um muro de arrimo resolveria. A gente sabe que ali é uma questão propícia para isso. Se tiver uma análise mais séria, eles saberiam, em vez de gastar dinheiro com o muro que fizeram aqui embaixo, que não resolve nada, teriam gasto na Anchieta ali, por exemplo, para poder fazer. Mas é outra coisa que a Ecovias, vou te falar, para o Santista, aquele muro pro Santista roubos, não é né? fácil. Dessa em Ecovias, eu vou contar para vocês, olha, fila nesse fim de semana para o Guarujá, foi algo assustador. Aliás, eu tenho um relógio, quem quiser comprar, eu tenho um relógio Dersa para vocês. Quando eles falam, é verdade, Danilo, eu tenho um relógio que ele marca o tempo da Dersa, que é diferente o tempo. Quando você vê lá marcando que é 1 hora, pode ter certeza que são 2. E quando não ele vai atrasando. É um relógio quando não está no site, quando não está no site. Isso é muito comum, Mas o que eu digo é o seguinte, mesmo quando é muito tempo, falar, 1 hora. 1 hora nada. 1 hora nada. São sempre 2, faz vezes 2, que às vezes bate, às vezes dá um pouco mais, inclusive. Eu tenho um relógio que atrasa bastante, é o relógio que eu chamo de relógio Dersa. É sensacional. Danilo de Oliveira, o Joaquim está mandando um abraço para você, para o João, e está perguntando, a Previdência é hiperavitária ou eles estão certos? Porque o professor Pardal, né, nosso amigo aqui também na casa, sempre fala que é hiperavitária, que os grandes bancos não pagam, as grandes empresas, que vai 30% para que o Bolsonaro deu agora 6 trilhões tirou da Previdência e tal. O que acontece? Ela é hiperavitária ou não é hiperavitária? Eu vou jogar a resposta para o nosso telespectador dando a seguinte informação. Paulo Guedes, ele tem um pacote de mini reformas da Constituição Federal. Tanto que estão apelidando ele de um mini constituinte. Ele tem pelo menos 4 pautas que precisam aí de reformas constitucionais, de emendas. Uma delas, João Vilela, interessa ao empresariado. Tributária. É a tributária. É a total desoneração da folha de pagamento, ou seja, não incidiria tributação patronal para a Seguridade Social sobre a folha de pagamento. Como é que eu zero essa folha de pagamento? Como é que eu zero a tributação se está faltando dinheiro? Então acho que o nosso telespectador pode ser convidado a responder. Que é incompatível, Filete. Não estou aqui falando contra o empresariado, não é isso. Mas o empresariado está castigado. Mas veja, o que eu estou colocando não é nem a questão se tem ou não que tributar, veja, não é nem isso, hein, o João Vilela, até porque a gente já teve a oportunidade de conversar ao vivo sobre isso aqui. Mas a questão é, como que se alega que é deficitário se a fonte de receita... Porque veja, se a gente pegar o Simples Nacional, daqueles 8 tributos que são arrecadados, 40% é a contribuição patronal. Pode acessar o site da Receita.
Acesse o site da Receita, telespectador, e veja lá qual é a composição do tributo, né, do Simples Nacional, dos valores envolvidos. Então, 40% do que está ali é contribuição patronal. Quer dizer, percebe? Não é um contrassenso? Eu acho que é desmerecer a nossa inteligência. Então, agora, eu sei que está aumentando a expectativa de sobrevida, não sou contra a reforma, ou não sou contra uma reforma. Mas uma mais gradativa, né, Danilo? Porque, por exemplo... Agora, da forma como está, porque a gente só tem 3 certezas na vida, até brinquei, né, Filete? 3 certezas, a morte, a tributação e que dificilmente a gente vai se aposentar. A Glaucia está aqui falando, Danilo, que, desculpa, João, ela está falando que ela tem 38 anos e trabalha desde 18, né? Então ela já trabalhou 20, pelos cálculos dela. Então com 48 ela podia aposentar, e agora com a nova lei ela só vai se aposentar com 60 e poucos, né? Sim. Então essa vai ficar mais 20. E se ela não tiver 40, não vai aposentar com proventos integrais. Ela tem 38. Tem 38 anos, tá. Trabalha desde 18. Ela já tem 20. Ela vai acabar atingindo os 40. Tá. Mas olha o prejuízo que ela vai ter. 40 como? Porque, por exemplo, ela já tem 20 de contribuição. Isso. Tá? Aí ela com mais 20 vai para 50. Ela vai acabar passando os 40 anos de contribuição para ter aposentadoria. 10 para aposentar. Sim, então esse é o prejuízo. Faltava 10, quer dizer, faltava 20. Ela tomou um tombinho. Esse aí, é o prejuízo. Tombo não, foi uma baita queda, né? De um penhasco. Porque cadê a regra de transição? Quem está começando agora não vai sentir agora. O cara fala, não vou me aposentar mesmo. Mas quem está no jogo Agora, ela ainda é, entre aspas, uma, digamos assim, privilegiada. Por que eu estou falando, entre aspas, uma privilegiada? Porque ela ainda vai conseguir, se tudo der certo, né? E desejo que dê, a integral. Mas veja, trabalhando 10 anos a mais. Somente, 10 anos a mais. Filete, somente 20% da população brasileira, né, 20% dos aposentados, trabalham mais que 25 anos. Esse é um dado estatístico que até... Pagando a contribuindo, ou seja, com contribuições formais. Ou seja, mais de 80% dos trabalhadores brasileiros não atingem mais que 25 anos de tempo de contribuição. Por idade, então? Acabam aposentando por idade, que só exige 15 de contribuição, que é a carência. Então, quer dizer, se a gente pegar dentro da cidade de Santos ou do município de São Paulo, nos bairros mais pobres, onde a população é mais carente, a expectativa de vida não passa dos 55 anos. Se você colocar a idade mínima de 60 para as mulheres, ou de 65 para os homens, cumulativo por tempo de contribuição, esse camarada, esse trabalhador, essa trabalhadora, ele vai trabalhar a vida toda. É que a expectativa de vida, não vai. Danilo, a gente calcula de uma forma um pouco diferente. Você pensar a expectativa de vida com o brasileiro, 55 anos, por exemplo, você pensar, é desde que o cara inicia a vida dele. Então você coloca lá a criança ou o adolescente, o que morreu com um ano... Não, mas aqui não é expectativa, aqui é taxa de mortalidade mesmo. Então percebam... Quem já está a conta tem que ser feita, quem já é contribuinte... Quantas pessoas há uma sobrevida? De quanto tempo sobrevida de quem já é contribuinte? Sim, que tem que ser mais ou menos mas pelo IBGE, só queria colocar uma coisa bem rapidamente. Pois não. A aposentadoria é uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte, é quanto você contribui para quando você se aposentar. O que é aposentar? Ir para os seus aposentos, não tem mais condições de trabalhar. Esse que é o grande ponto. E acho que a grande dificuldade da Previdência Social é que é uma pirâmide invertida. É uma pirâmide que quem mais paga, menos recebe. Esse é o grande ponto da reforma que eu acho que tem que ser feita. Quem paga muito pouco, tem um monte de gente que não pagou quase nada e aposenta com integralidade e proveitos altos, isso eu vou dizer, deputados, senadores, políticos em geral, você vai ter judiciário, caras que trabalharam muito pouco ou quase nada, recebendo uma fortuna, Ministério Público, aí que é o grande ponto. João, e eu não discordo de você, mas a gente precisa separar. Tem que separar o joio do trigo, tem que separar a aposentadoria do servidor de aposentadoria privada. Não, tem que ser uma coisa, quando você contribuiu. Mas os caixas são diferentes. Não vamos conseguir chegar, quando você contribui, a coisa é muito simples, você tem que chegar e falar assim, é uma conta muito simples. Eu sei que vai falar que vai cair na capitalização, mas o grande ponto é o seguinte, quanto eu contribuo, para quando eu não tiver mais condições de trabalhar, eu vou receber uma aposentadoria na média. É um seguro. O ponto simples é que tem que ser um seguro. Eu sei que a gente vai ter para discutir isso tudo, mas o que eu vejo assim, já tá... quanto a gente gastou... O Filete só deixou a gente com água na boca, pois né? Pois na hora que a gente vai falar. O Real tá igual o treinador de futebol. Vamos pegar o Danilo que tem tá 1-0. Discutir Tá 1-0 ganhando de 1-0, o treinador já tá assim, ó. Acabou, né? Bom, queria agradecer o Danilo de Oliveira e o João. Vamos marcar um outro programa para discutir a Previdência e tal, que agora vai ser bom. Não é aquele programinha que todo mundo concorda e discorda. Vai ser um programa bem bacana. Muito obrigado, uma excelente segunda-feira a todos.
com muito amor, com muito carinho, tomando cuidado do filho na rede social, dos filhos na rede social, e continue com a nossa assistência, programação e com Deus. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.